Em Efésios 5,14, o Senhor ele nos diz: pelo que diz, desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor nos diz: desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Despertar de quê? Despertar de uma vida espiritual adormecida, de um sono espiritual, de uma apatia, de uma distração com as coisas deste mundo. Sabe, porque muitas vezes nós ficamos tão distraídos com entretenimentos, com as coisas deste mundo, que nós nos distanciamos de Deus. Nós começamos a ficar insensíveis, nós não temos mais aquela sensibilidade ao Espírito Santo, nós não temos mais discernimento e nem sensibilidade à voz de Deus e à sua palavra, porque nós nos distanciamos, ficamos, sabe, mais envolvidos com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Então nós nos acomodamos, ficamos acomodados com o pecado. Então, muitas vezes ficamos pecando, entristecendo o Espírito Santo e não há um arrependimento no coração. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa ela está numa condição de morte espiritual, ela está num sono espiritual. Então ela fica acomodada com o pecado, ela se torna insensível à voz de Deus e da sua palavra. Certa vez o Senhor Jesus ele estava ali no Getsêmani orando e ele foi até os seus discípulos e os encontrou dormindo. E ele disse: então não pudeste vigiar comigo nem ao menos 1 hora. Vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então eu quero te dizer, a nossa carne ela é fraca sem Deus. Nós não conseguimos sobreviver se não estivermos aos pés do Senhor numa vida de oração, jejum e meditação na palavra. Então quando nós ficamos neste lugar distante de Deus, ficamos numa condição de sono espiritual, com a vida espiritual adormecida. Então nós precisamos nos despertar, sabe? Como a palavra diz: desperta, tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará. Então nós precisamos nos render debaixo da poderosa mão de Deus e nos arrepender para que Ele possa nos perdoar, nos purificar de toda injustiça e nos tirar deste lugar de morte espiritual, de sono espiritual, onde nós nos tornamos insensíveis à voz de Deus. Ficamos mais sensíveis às coisas deste mundo do que sensíveis à voz de Deus e da sua palavra. Então nós precisamos nos humilhar debaixo dessa poderosa mão, pedindo a Ele perdão, para que Ele possa nos purificar, nos lavar com seu sangue, nos perdoar e nos colocar novamente neste lugar, sabe, de comunhão, de intimidade com a sua presença e com a sua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Era essa palavra que eu tinha para compartilhar neste dia. Que Deus abençoe grandemente a sua vida neste dia. Fica com Deus.